Muito bom dia. Senhores deputados, bom dia. Cumprimento também os serviços, cumprimento os seus assessores, a comunicação social presente e, naturalmente, cumprimento o Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo, que tem cumprimento muito especialmente. E vamos, portanto, dar início aos trabalhos de hoje da Comissão de Saúde, com a audição ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a requerimento do PCP, para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o SNS, o programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras e corrigir as injustiças que se têm verificado em matéria de contagem de pontos e progressões. Lembro as senhoras e os senhores deputados que a grelha de tempos de que dispomos para esta audição é de uma primeira ronda de 4 minutos e depois uma segunda ronda de 1 minuto. À primeira, o grupo parlamentar requerente, o PCP, dispõe de 4 minutos com resposta imediata e depois cada grupo parlamentar de 4 minutos com resposta em conjunto do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Vamos então dar início à audição. Dou a palavra por 4 minutos ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do SNS, agradecer mais uma vez a sua presença aqui para podermos discutir as dificuldades por que passa o Serviço Nacional de Saúde. Eu quero lhe dizer, antes de mais, a Vossa Excelência, que os profissionais de saúde, e por as manifestações que têm feito relativamente à defesa do Serviço Nacional de Saúde, e ainda na passada semana, a manifestação que os médicos fizeram junto ao Ministério da Saúde revela que os profissionais de saúde ainda não desistiram do SNS. Ao contrário, o Governo parece que não ter uma crença tão grande no SNS como tem os profissionais de saúde, que acreditam que ele efetivamente é a resposta para as dificuldades, para os problemas de saúde da população e é o melhor serviço que pode responder à população portuguesa. Sr. Diretor, eu quero-lhe questionar relativamente a áreas específicas. Comecemos pelos cuidados de saúde primários. Os dados revelam que hoje temos 1.547.000 utentes sem médico e enfermeiro de família. É muito preocupante. Não vimos, nos meses que passam-se os meses, e não vimos melhorias destes indicadores. Temos mais ou menos 15% da população sem médico de família. Só em Lisboa e Vale do Tejo, mais de 1 milhão. A situação é muito grave. Aquilo que é dita, que é a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, precisa de uma resposta urgente e imediata. Nós estamos a falar de um rácio de médicos no Serviço Nacional de Saúde, médicos de Medicina Geral e Familiar, de 7.031. Temos 5.482 médicos de Medicina Geral e Familiar. Ou seja, faltam-nos pelo menos 1.550 médicos. Estamos também preocupados com aquilo que são os registros, nomeadamente em termos dos grupos etários dos médicos. Temos apenas 4.000 médicos até aos 61 anos, o que significa que não há uma perspectiva de rejuvenescimento do grupo médico. Significa que estamos confrontados em que a formação de novos médicos poderá não compensar as saídas. E desde logo, Sr. Diretor Executivo, questiono: que plano, que medidas temos nós para a curto, médio e longo prazo podermos corresponder efetivamente a estas necessidades que estão identificadas? Como é que nós vamos formar mais médicos? Os que estão a ser formados não são suficientes. E há uma questão que ainda se coloca, que é daqueles que estão a formar, como é que nós conseguimos garantir que eles ficam no Serviço Nacional de Saúde? Esta ainda é a maior preocupação. Falemos de outros profissionais também nos cuidados de saúde primários. Em algumas áreas não há carência. Psicólogos, nutricionistas, dentistas, ortopedistas, optometristas, nem sequer temos nenhum. Higienistas orais. Tudo áreas em que temos suficiente formação. O que justifica que a população, nos cuidados de saúde da visão, nos cuidados de saúde orais, nos cuidados de saúde mental, esteja tão carenciada e existe esta dificuldade em criar condições, porque muitas das vezes é recursos humanos. São recursos humanos. Não são meios tecnológicos evoluídos.
E, portanto, para os cuidados primários, que plano temos nós para que a nossa população, por esta via, alivie as necessidades de cuidados hospitalares? É que a estratégia é esta. Se nós oferecermos melhores cuidados de saúde primários, garantidamente não subcarregamos os cuidados hospitalares. Cuidados hospitalares. Muitas especialidades estão numa situação em que não são cumpridos os tempos máximos de resposta garantida, seja para exames, seja para consultas. A carência é imensa. A ginecologia obstetrícia tem sido das mais mediáticas, pediatria, psiquiatria, agora temos a gastroenterologia, a urologia, todas elas estão carenciadas, é geral e transversal a todas as especialidades. Confrontamos nos cuidados hospitalares com encerramento de camas. De 2019 a 2022 foram menos 412 camas, que nos fariam tanta falta. Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou terminar. Faça o favor, Sr. Deputado. Só terminando. Faça o favor. Precisaria de mais um quarto de hora, mas pronto. Temos 123 milhões de horas extraordinárias que os profissionais de saúde fizeram. Ainda temos profissionais de saúde que conseguem aguentar o Serviço Nacional de Saúde e estes cuidados, e a eles devemos a nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra ao Dr. Fernando Araújo para responder. 4 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. Muito bom dia. Começava a cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, os Srs. Deputados, uma palavra especial naturalmente ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Deputado João Dias, que no seu requerimento que nos enviou faz uma reflexão que é pertinente sobre recursos humanos. Eu devo dizer que para um profissional do SNS, sendo a medicina cada vez mais tecnológica, com equipamentos diferenciados, com robôs, sendo mais farmacológica, com medicamentos inovadores e terapias genéticas, cada vez mais digital, com sistemas de informação revolucionários e algoritmos de decisão, que estão a mudar a forma como se diagnosticam e tratam os doentes, a dimensão que continua a ser mais importante nas questões de saúde são os profissionais. Pessoas que fazem a diferença, que marcam a qualidade dos cuidados, que valorizam as questões de ética e que não deixam ninguém para trás no que concerne à humanização dos cuidados. Por isso, não é de estranhar o relatório da OCDE, que foi publicado recentemente, que recomenda a necessidade de reforço de investimento em todo o mundo, eu repito, em todo o mundo, nos profissionais de saúde, e que afirma que uma das grandes vulnerabilidades dos sistemas de saúde são a escassez de recursos humanos. Sublinha que serão necessários mais de 3 milhões de trabalhadores adicionais na área da saúde, devendo os países apostar na melhoria das condições de trabalho, na promoção do bem-estar e no aumento do número de profissionais. Nesse sentido, a Direção Executiva do SNS e o Ministério da Saúde estão firmemente empenhados na captação de profissionais de saúde e na sua motivação como uma das dimensões mais críticas para a sustentabilidade do SNS. É verdade que a capacidade para reter talento, e os profissionais de saúde são profissionais com imenso talento, implica mudar a abordagem como se gera nos profissionais, não apenas acomodar melhores vencimentos, que é necessário, como também conciliar a vida profissional com o familiar, ambiente de trabalho, estabilidade, progressão na carreira, formação, investigação, uma postura social responsável, uma política de diversidade e inclusão, uma capacidade de gestão, equipamentos diferenciados, serviços de qualidade, equipas multiprofissionais, evolução tecnológica, são múltiplos os parâmetros que nós temos que acomodar para conseguir atrair, reter e motivar as pessoas. Numa população de profissionais cansada de 2 anos esgotantes de Covid, que foram esgotantes, seguida de uma pressão enorme para recuperar listas de espera e que apresenta atualmente taxas de absentismo elevadas, um dos principais objetivos da Direção Executiva tem de ser, seguramente, que consigam voltar a acreditar no novo no SNS. Dos desafios que nós temos à nossa frente, eu diria que mudar a forma de gerir recursos humanos é, se calhar, a reforma mais importante que precisamos de realizar. Gerir os mais de 150 mil profissionais sem incentivos à produtividade, qualidade ou eficiência, como fazíamos há 50 anos atrás, traduz-se no abandono no SNS dos quadros mais qualificados. Nesse sentido, gostava também de dar aqui 2 ou 3 notas para a discussão. Uma delas é que, apesar de tudo, o crescimento de recursos humanos tem existido no SNS. Se nós formos ver os dados de janeiro, final de janeiro, portanto, os dados mais recentes que temos, os dados da ACCS, versus janeiro do ano anterior, tivemos um crescimento de cerca de 472 médicos, sem internos, médicos especialistas, um crescimento de 807 enfermeiros, um crescimento de 110 técnicos superiores de osteoterapêutica, de assistentes técnicos, das vários grupos profissionais e mesmo no caso dos médicos em particular, do número de horas disponíveis, conforme até a informação que foi remetida ao Grupo Parlamentar do PST na última audição parlamentar.
É verdade que, se me pergunta se isso chega, eu diria que não chega. Temos também que cuidar dos modelos que privilegiam a autonomia da organização e a valorizar o seu desempenho, nomeadamente reformas e organizações como as USF dos cuidados primários ou os CRIs dos cuidados hospitalares. No entanto, vale a pena sublinhar o esforço que as profissionais têm feito e que isso permite, ou tem permitido, um aumento da produção que é relevante. Há pouco referia a questão da lista de espera. Devo dizer que em janeiro, são os dados mais recentes, em janeiro deste ano versus janeiro do ano passado, foram realizadas mais de 8% de consultas médicas. Este ano foram realizadas no mês de janeiro 1 milhão de consultas médicas hospitalares, 1.226.000 consultas médicas hospitalares, 8% de aumento. Aumento da mesma ordem de grandeza de primeiras consultas e um aumento até superior a 15% do número de intervenções cirúrgicas. Este ano, no mês de janeiro, no SNS, foram realizadas 71.682 cirurgias, o recorde de sempre do ponto de vista da produção. Significa que estes profissionais estão a trabalhar de forma extremamente empenhada e motivada. Eu já vou acabar, Sr. Presidente, de só minutos. Se me perguntam se é suficiente, vou dizer que não. É verdade que a lista de espera tem aumentado, por uma razão, quer dizer, a procura tem aumentado de uma forma extremamente expressiva. Nós aumentámos a produção em 8%, 10% e a procura tem aumentado em números superiores a 20%. E, portanto, significa que temos que avançar de forma profunda na autonomia das instituições, com responsabilidade, com prestação de contas, conseguindo que, por um lado, escolhas criteriosas nos gestores públicos, nos líderes, e, por outro lado, seguramente também na capacidade de fixar profissionais nos locais e nas áreas de atividade em que sente mais falta. Por fim, só dar a nota que mais do que apenas mais profissionais, precisamos também de melhorar a forma como eles estão organizados e é feito plenamente em saúde. E essa é seguramente a nossa obrigação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Fernando Araújo. O requerimento que o PCP nos traz foca-se em 3 pontos: a falta de profissionais, assegurar a dotação dos profissionais em falta e valorizar as carreiras e corrigir injustiças. Eu inicio a minha intervenção referindo que nós recusamos alimentar a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde está a um caos e de que tudo vai mal, e defendemos que os recursos humanos são o pilar do Serviço Nacional de Saúde e de que é fundamental medidas com sentido de responsabilidade e de respeitabilidade. Um passado muito recente apresenta-nos um contexto de 3 choques sucessivos negativos para o Serviço Nacional de Saúde: a crise financeira, a recuperação pós-crise e a pandemia Covid. Falo na recuperação porque, apesar de ser uma recuperação, a passagem para as 35 horas significou também uma grande pressão sobre os serviços de saúde. A tentativa de reversão da histórica suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, desde 2015 a despesa terá crescido cerca de 59%, o reforço dos recursos humanos, mais de 25.000 profissionais contratados para o Serviço Nacional de Saúde e também lá fora. Os sistemas de saúde no mundo enfrentam grandes desafios muito significativos ao nível da gestão dos seus recursos humanos e sabemos até que a Organização Mundial de Saúde projeta que em 2030 estejam em falta cerca de 10 a 15 milhões de profissionais de saúde. Presentemente, assistimos a uma maior pressão sobre os serviços de saúde e profundas mudanças na prestação de cuidados de saúde. Nós temos mais recursos humanos, temos mais investimento, mas aumentou a procura e aumentou também o envelhecimento da população, as mudanças nos padrões de doença e a própria alteração nas expectativas dos profissionais, não só na parte da remuneração, mas também no equilíbrio com a sua vida profissional e na vontade do acesso a novas tecnologias e à possibilidade de investigação. Exigem-se, portanto, direções executivas para poder implementar e a direção executiva para poder implementar respostas inovadoras. Por isso foi criado o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e temos a direção executiva em funções desde novembro de 2022. Face a esta escassez de profissionais que nós conhecemos, às dificuldades nos modelos de gestão e na organização do trabalho, a uma maior competição pelos profissionais nos vários setores e também com o estrangeiro, a uma grande percentagem de médicos com mais de 65 anos, sabendo o que isso representa na limitação, por exemplo, dos serviços de urgência,
e há necessidade de uma capacidade formativa que não tem acompanhado a saída de profissionais para a aposentação e não tem acompanhado o crescimento da necessidade de cuidados de saúde. Depois ouvimos dizer que é preciso governar e que é preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde, depois estamos todos de acordo que é preciso investir mais, mas a pergunta é como é que se operacionaliza, como é que se concretiza mantendo serviços de qualidade e tendo que fazer escolhas. Como é que nós fazemos as escolhas certas, mantendo aquilo que nós dizemos para o Serviço Nacional de Saúde como um Serviço Nacional de Saúde de coesão social. Serviços de qualidade que o Serviço Nacional de Saúde já nos habituou, os indicadores não nos envergonham, estão a sair a nível da Europa, nós somos grandes exemplos em muitas vertentes, temos a saúde materna, temos a vacinação, temos o combate ao cancro, podemos manter e devemos elevar esse valor em saúde. Com os recursos existentes, como é que nós podemos aumentar este valor em saúde? A verdade é que, e para concluir em termos de pergunta, nós temos a certeza que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde é o melhor garante em termos de seguro de saúde dos portugueses. A resolução dos desafios existentes terá que ter em conta mantermos uma resposta às necessidades pontuais, mas também precaver o futuro do Serviço Nacional de Saúde e a sua sustentabilidade. Estamos certos que não basta a abertura de concursos de recrutamento ou a questão salarial. É necessário reorganizar os serviços e perceber, por exemplo, como é que nós retiramos os casos não agudos dos serviços de urgência. Como é que os serviços de urgência deixam de ser uma porta de entrada para o circuito de doente no Serviço Nacional de Saúde. Só para terminar, Sr. Presidente, favor, Sr. Diretor Executivo, Dr. Fernando Araújo, esta mudança que todos precisamos, com o qual deveríamos estar comprometida, de que é que está dependente o Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhoras e senhores deputados aqui presentes, cumprimentar o Sr. Professor Fernando Araújo e a Direção Executiva da SNS, que aqui está hoje presente. A sua vinda a esta comissão tem um contexto preciso, que é o de falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E é uma falta de pessoal ou uma falta de incapacidade de organização desse pessoal, que já não devia surpreender o Governo, porque ela diariamente já é sentida por milhões de portugueses. É sentida por quem tem ido de madrugada para filas do centro de saúde porque não há médicos suficientes para os atenderem, e já são 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. É sentida por quem tem de esperar meses ou anos por consultas ou cirurgias no SNS. E o pior é que nestes 7 anos de governação socialista, o acesso da população aos cuidados de saúde piorou em larga escala, e muito por uma incapacidade de antecipação, uma falta de visão de estratégia reformista do Partido Socialista e uma clara incapacidade da anterior Ministra de dialogar com os stakeholders da saúde. A contratação do professor Fernando Araújo parecia ser a solução de todos os problemas, tal era o grau de desejo e até de expectativa dos portugueses, depois de um grande trabalho, e digamos assim, realizado no Porto, e o que se esperava era que o professor Fernando Araújo tivesse a capacidade de jogar na antecipação. Mas o que nós temos visto é que não tem acontecido isto. E vamos a factos. Esta semana demitiram-se 16 chefes em bloco, os 16 chefes de equipa de medicina interna do Hospital São Francisco Xavier, que invocaram falta de qualidade assistencial e segurança dos doentes. O mesmo aconteceu na semana passada no Beatriz Ângelo. Já no final de 2022, já com esta equipa ministerial, as demissões foram no Amadora Sintra, no Hospital da Almada. E em todos estes sucessivos casos de demissões do bloco de chefes de equipa, de urgência há um denominador comum. O denominador é falta de qualidade assistencial e falta de segurança para os doentes. Aliás, vale a pena lembrar que em Louros, agora recentemente, esta decisão que foi anunciada pela Direção Executiva de que o hospital fecharia aos fins de semana, veio a ser contrariada pelo Sr. Ministro, veio a ser contrariada pelo Sr. Ministro, a urgência, que a urgência fecharia ao fim de semana, foi contrariada pelo Sr. Ministro, e nós vimos ontem os autarcas da região indignadíssimos a dizer que o Ministro diz uma coisa e o Diretor Executivo diz outra, e portanto o que nos parece é que há aqui um desnorte a reinar os altos responsáveis da saúde em Portugal. E como se isso não bastasse, são muitas centenas os médicos e os enfermeiros
continuam a apresentar declarações de escusa de responsabilidade. Eu tenho aqui uma lista delas que poderei fazer chegar a quem ainda agora veio dizer que está tudo bem. E, portanto, são autênticos gritos de alerta de profissionais desesperados que sentem que não estão a ser dadas as condições mínimas para prestarem cuidados de qualidade. E estas sucessivas demissões não são um problema localizado, são um problema geral de degradação dos serviços públicos. E o que nos preocupa ainda mais é o facto de virem cá dizer mas nós estamos a contratar mais profissionais, nós estamos a colocar mais dinheiro, a medicina está-se a especializar e nós percebemos que com mais profissionais, com mais dinheiro, estão a ter nitidamente piores resultados e isso chama-se, desculpem, má gestão e eu acho que é imperativo hoje inverter o rumo dos acontecimentos. O Governo e a Direção Executiva aprovaram um plano de encerramentos dos serviços de urgência de pediatria, à qual chamaram, eufemisticamente, reorganização, e uma das causas deste problema, para além da falta de investimento nos serviços públicos, tem a ver com a carência de profissionais. Aquilo que nós temos que perguntar hoje à Direção Executiva, e uma vez que está cá para prestar contas, é se já foi estudada a plena oferta de cuidados destas regiões. Nestes lugares onde se têm encerrado urgências, existem operadores privados de saúde que podem ajudar a complementar e a dirimir esta resposta e esta necessidade, pelo menos na pediatria e na ginecologia e obstetrícia. A Direção Executiva equaciona sentar-se com estes parceiros, pedir a colaboração destes, para que não continue a ser negado um acesso a um direito básico aos cidadãos. E para não degradar ainda mais a prestação de serviços, por falta de alternativa e oferecendo nitidamente às pessoas e ao povo português a possibilidade de acesso à urgência de hospitais privados, devidamente protocolados e regulados, efetivamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, 4 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. CEO da Saúde, Dr. Fernando Araújo. A primeira palavra que lhe tenho para dar é, não sei se o que está aqui para dizer pode ser tomado em boa conta, uma vez que as notícias nos dizem, Sr. Ministro, Sr. CEO da Saúde, que o Ministro desautoriza o CEO da Saúde. É uma notícia das últimas horas, notícia da RTP, Ministro da Saúde desautoriza Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não sei qual é que serão as devidas consequências que podemos tirar desta audição, mas vamos a isto, Sr. CEO. Estamos aqui a debater, a pedido do PCP, um problema no SNS que tem a ver com a falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o SNS e a dotação nos serviços dos profissionais em falta e a valorizar pelas próprias letras do PCP. Não sei se o PCP também quer atacar o SNS, porque sempre que o Chega alerta para estes mesmos problemas, o PCP, que aliás esteve ao vosso lado durante muitos anos, durante os anos da geringonça, vem logo dizer que o Chega, ao alertar para os problemas, o que está é a atacar o SNS. Portanto, eu não sei se o PCP o que está aqui a fazer hoje também é atacar o SNS, como eles próprios o dizem, mas tenho realmente algumas perguntas para colocar ao Sr. CEO da Saúde e agradeço esta oportunidade. Sr. CEO, o novo Estatuto do SNS teve início em agosto de 2022. Foi apresentado pela doutora Marta Temido como uma grande panaceia para todo o SNS. Depois, no dia 23, já depois da sua anunciada demissão, mas ainda mantendo-se no cargo porque tinha que aguentar as pontas até ser encontrado um novo substituto, a doutora Marta Temido anuncia o senhor como médico e antigo secretário de Estado da Saúde para ficar à frente como diretor executivo durante 3 anos. Isto foi em setembro. No dia 1 de outubro de 2022, o Decreto-Lei 61/2022 aprovou a orgânica da Direção Executiva, que entrou em pleno funcionamento no dia 1 de janeiro deste ano, com a aprovação do Orçamento de Estado, do seu vencimento e do seu cabimento orçamental para montar o seu Instituto Público, que é a figura jurídica que lhe foi entregue. Ora, estamos agora a acabar o primeiro trimestre de 2023 e, senhor, não sei se a sua paga milionariamente equipa de comunicação lhe chamou a atenção para a capa deste jornal ontem, mas eu vou-lhe ler. SNS por um fio. Nem Manuel Pizarro, nem Fernando Araújo estão a conseguir mudar o paradigma do Serviço Nacional de Saúde, que continua a degradar-se com falta de profissionais e investimento. Isto foi capa do jornal I de ontem, é um número inteiro de um jornal que dedica a sua edição ao descalabro que existe no SNS. E, portanto, a minha primeira pergunta é
de facto, que resultados é que o senhor tem para mostrar neste primeiro trimestre de 2023, depois de já ter sido anunciado a meio do ano passado, para mostrar resultados? É que a gastar o dinheiro que o senhor gasta e a ganhar o dinheiro que o senhor ganha, eu acho que um trimestre já é bem mais do que tempo para demonstrar resultados, mais do que os mesmos resultados que a doutora Marta Temido mostrava, que era simplesmente encerramentos rotativos dos serviços. Nós queremos mais que isso, senhor CEO. E, de facto, o que é que está na base... Desculpe, é CEO, porque foi assim que a doutora Marta Temido e o seu primeiro-ministro António Costa anunciou a direção executiva como CEO da saúde. Penso que não estou a dizer nenhuma mentira. A prioridade, o que é verdade é que a prioridade do Ministério da Saúde devia ser a valorização dos médicos e dos profissionais de saúde. Aí penso que estamos todos unânimes nesta sala. No entanto, isso não acontece. E não acontece. A outra pergunta que eu quero deixar é se o senhor, nas suas competências, tem essa capacidade de fazer a valorização das carreiras dos profissionais de saúde. É que nós não sabemos, porque ainda não foram publicadas, ninguém sabe quais são, na verdade, as suas competências. Aliás, o senhor próprio, Dr. Fernando Araújo, numa entrevista, disse que há uns meses atrás tinha pouco claras quais eram as suas competências, foram as suas próprias palavras, e, portanto, nós não sabemos, de facto, se tem essa competência para valorizar os profissionais de saúde, e era isso que era preciso, Sr. CEO, porque, de facto, disse que os profissionais estão a trabalhar de forma extremamente motivada. Mas como é que é possível vir aqui dizer uma coisa dessas quando nós tivemos uma greve a semana passada? Temos greves anunciadas às horas extraordinárias a partir do dia 16 de março. Os enfermeiros vão também aderir, já anunciaram que vão aderir à greve da administração pública. Temos milhares de escusas de responsabilidade assinadas em todo o país, de norte a sul. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer aqui que os profissionais estão a trabalhar extremamente motivados. Tem algum decoro, Sr. CEO? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos, Sra. Deputada, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o professor Fernando Araújo. E estamos aqui nesta audição sobre a falta de profissionais de saúde, que obviamente são um dos grandes pilares do funcionamento do SNS, e obviamente é uma audição muito importante porque nos permite verificar qual é efetivamente a visão da direção executiva do SNS e do Governo para uma reforma da administração pública no que diz respeito às carreiras e à valorização dos profissionais de saúde e àquilo que pretendem realizar. Como o professor Fernando Araújo bem sabe, as contestações dos profissionais de saúde têm sido várias, pelas mais diversas razões. Temos médicos, temos enfermeiros, temos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que têm vindo a reclamar a tão prometida e sempre adiada carreira de técnico auxiliar de saúde, temos secretários clínicos, entre vários profissionais. As reivindicações são várias, porque são também várias as injustiças que o próprio Estado cria entre profissões e também dentro das próprias profissões. O Governo tem estado em negociações, tem sido conhecido, mas obviamente as greves continuam e não temos tido grandes respostas, ou não parece que temos tido grandes avanços nesta matéria. Portanto, o que lhe queria perguntar, em primeiro lugar, é se a direção executiva, qual é o papel da direção executiva nesta matéria, e pergunto qual é a posição da direção executiva sobre a revisão destas carreiras, se consideram que deve ser uma revisão feita profissão a profissão, e obviamente vamos correr aqui o risco de criar algum tipo de discriminações de umas carreiras face às outras, porque obviamente se reformularmos uma carreira de médicos, depois temos os enfermeiros, se tratarmos dos enfermeiros temos os médicos, portanto, gostava de perceber se está na altura de fazermos aqui uma reforma mais profunda de todas as carreiras, obviamente acautelando as várias especificidades e tem sido isto que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, portanto, gostava de perceber qual é a vossa visão. Depois, também ainda neste campo da atratividade dos profissionais do SNS, da atratividade do SNS para a captação e para a retenção dos profissionais de saúde, qual é efetivamente a visão da direção executiva? Porque eu recordo que o professor Fernando Araújo, e já várias vezes citou, garantiu que até ao verão seriam tomadas medidas para melhorar a gestão dos hospitais, a organização dos serviços, bem como a captação e a fixação de profissionais de saúde. Reconheceu que o Serviço Nacional de Saúde estava num ponto crítico, que estava a ser pressionado pelo aumento da procura e por limitações da oferta, reconheceu que temos mais verbas, mais recursos, mais produção, mas que continuamos com pessoas insatisfeitas, porque o SNS não está a responder às suas preocupações. E afirmam que este é o
tempo de implementar mudanças. Portanto, o que eu lhe pergunto é que mudanças são efetivamente essas. Que medidas concretas é que estão a ser trabalhadas pela Direção Executiva, que já foram propostas ao Ministério da Saúde, porque até agora aquilo que temos visto são, mais uma vez, remendos, medidas pontuais e não temos aqui nenhum tipo de reforma. Depois, gostava de lhe perguntar também a sua visão sobre a questão da exclusividade. E já sei que me vai dizer que os regimes de exclusividade não estão em cima da mesa, pelo menos nesta fase, mas então pergunto-lhe o que é efetivamente a dedicação plena, porque continuamos a falar de uma dedicação plena e ainda ninguém percebeu o que é a dedicação plena, como é que vai funcionar, como é que vai ser implementada e de que forma é que essa medida vai efetivamente contribuir para reter profissionais de saúde no SNS. Depois aqui gostava de lhe perguntar também, porque sabemos que existem dificuldades em todos os setores, mas obviamente temos uma dificuldade acrescida no SNS para a captação e retenção de profissionais. Portanto, pergunto-lhe o que é que falta fazer para tomarmos o mesmo tipo de medidas que temos visto outros setores a tomar, nomeadamente o setor privado, que consegue contratar e reter médicos. Pergunto o que é que o SNS não está a fazer para conseguir captar esses médicos. Depois, para terminar esta ronda, eu gostava de lhe perguntar sobre o Decreto-Lei 50A de 2022, que era para vigorar até 31 de janeiro, depois foi prolongado. Eu recordo que o professor Fernando Araújo, num artigo de opinião seu em julho do ano passado, antes de ser nomeado diretor executivo, tinha dito que este decreto-lei era inaplicável. Portanto, sendo que foi publicado agora o decreto-lei 15 de 2023, que é semelhante ao decreto-lei 50A, que tinha dito. É isso que eu lhe quero perguntar. Quero que me explique qual é a diferença deste decreto-lei para o anterior, visto que se o anterior era inaplicável, porque é que este não é? Muito obrigado, Sr. E Deputado. só mesmo para terminar, Sr. Presidente, vou mesmo terminar só a perguntar que, com a implementação destes decretos de lei, quantos médicos foram contratados e quantos serviços de urgência, ou seja, em que medida é que estes decretos de lei contribuíram efetivamente para não termos serviços de urgência fechados, porque não é isso que se está a ver. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Agradeço-lhe estar aqui. Em outubro de 2022, o Ministro da Saúde garantia nenhum serviço de obstetrícia e blocos de partos do SNS fecha até ao final do ano. No dia 22 de dezembro de 2022, foi anunciado o encerramento de 9 maternidades entre os dias 25 e 26 de dezembro. Guarda, Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, São Francisco Xavier, Amadora Sintra, Setúbal e Beja. No dia 29 de dezembro, sabemos que durante o final do ano e ano novo encerram também Caldas da Rainha, Louros, Barreiro, Beja e Portimão. No início de 2023, o Ministério e a Direção Executiva voltam a dizer que não haverá encerramentos durante o primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, anuncia o encerramento rotativo de 10 urgências e maternidades. Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora Sintra, Abrantes, Caldas da Rainha, Lisboa, Louros, Barreiro e Portimão. Em fevereiro de 2023 temos uma mudança. O Ministro rejeita o termo encerramento de urgências pediátricas. Continuam a encerrar, mas temos uma nova língua, agora é reorganização. No dia 13 de março, ficamos a saber que a partir do dia 1 de abril vão encerrar 4 urgências pediátricas na região de Lisboa e Val do Tejo, Torres Vedras, Louros, São Francisco Xavier e Setúbal. Há nestes anúncios 2 padrões. Em primeiro lugar, diz que não se vai encerrar para logo a seguir anunciar o encerramento de serviços. Em segundo lugar, empurra-se com a barriga para soluções quinzenais, final do ano, ou trimestrais. O encerramento das urgências de obstetrícia ficou de ser reavaliado no final de março e o encerramento das de pediatria no final de junho. E a cada nova solução temos mais encerramentos. No final do ano eram 5 urgências, no primeiro trimestre passou a 10 e agora, além da obstetrícia, temos também as de pediatria, nesta nova língua em que não há encerramentos e há reorganização. Nós temos um problema nesta audição, é que o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde não consegue resolver um dos problemas, que é falta de médicos para resolver esta situação e fixar profissionais, até porque não está nas suas competências. Eu, no entanto, reconheço que tanto o Diretor Executivo como o Ministro têm vindo a dizer que o que falta mesmo são médicos.
E até o Partido Socialista o diz. Embora eu hoje tenha ficado surpreendida na audição, porque eu vi o Partido Socialista dizer uma coisa que os comentadores de direita dizem na televisão, mas a direita nem sequer tem coragem de dizer na Comissão, que sabe que é mentira, que é que o problema são as 35 horas. Porque os médicos sempre tiveram contratos coletivos de 40 horas, nunca trabalharam 35. Portanto, talvez fosse bom o Partido Socialista, além da política bem parecida com a da direita, também não incorporasse os argumentos de direita para atacar o Serviço Nacional de Saúde, porque não ajuda e não faz bem a ninguém. Temos este problema, portanto, de não estarmos a discutir o que devíamos, que é como é que vamos atrair e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e o Ministro da Saúde, que é uma espécie de porteiro do SNS. Não resolve problemas, anuncia que portas é que estão fechadas e a que portas é que se pode ir bater. E temos aqui o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, que, na verdade, não tem competências diretas nesta matéria. Mas há uma matéria em que tem competências diretas e em que queria fazer uma pergunta, até pela sua experiência. Nós sabemos que o problema em Lisboa e Val do Tejo é maior do que no resto do país, até por causa da falta de cuidados primários e de médicos de família. Portanto, é difícil comparar a forma como as pessoas precisam de aceder a urgências nesta região com outras regiões, porque não havendo cuidados primários de saúde, os problemas de acesso são todos maiores e a coisa complica-se. Mas há algo que é verdade para Lisboa e Val do Tejo e para todo o país, que quando estava no Hospital São João falou disso tantas vezes, que é a autonomia dos hospitais para contratarem. Ora, neste momento, um hospital para fazer um contrato sem termo com um médico precisa da sua autorização. E eu pergunto-me porquê é que acha que pedir autorização ao diretor executivo dá mais autonomia a um hospital do que quando eram obrigados a pedir autorização ao Ministro da Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a este conjunto de questões, o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo, dispõe de 20 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que disponho de 22, mas se for 20 também não tem mal. Não tem. Mas, muito bem. Espero não usar tanto. Em primeiro lugar, agradecer as perguntas que foram aqui feitas e vou tentar esclarecer o mais possível os seus deputados, que é isso que me compete fazer, e irei tentar trazer alguma transparência a algumas das questões aqui colocadas. Começando até pelo grupo parlamentar do PS, e agradecer as questões aqui. É verdade que nós temos um aumento, já tinha referido, muito substantivo da procura, muito substantivo. Isso acontece em todos os países da Europa, todos. Fruto de duas questões. Uma que é respostas não satisfeitas durante a Covid, que levou a acumular alguns desses casos para esta fase, e outra, naturalmente, o envelhecimento da população, que afeta mais o país, Portugal, e que leva a uma população mais envelhecida e mais doente, com mais necessidade de cuidados de saúde. E, portanto, esse mix leva a esses picos de procura que temos, em algumas especialidades superiores a 50%. Eu sublinho 50% face a valores de 2019, estamos a falar de valores muito elevados, e, portanto, mesmo aumentando a capacidade de oferta e de resposta, temos, naturalmente, alguma dificuldade em tempo, diria, útil, em dar uma solução adequada a estes utentes que nos procuram. Mas estamos a fazê-lo. Dizer-lhes que uma das vertentes que temos feito, do ponto de vista da organização de cuidados, e que vai enfim, uma resposta a alguns parlamentares que colocaram, como é que nós podemos mudar a forma de trabalho para conseguir melhores resultados com os mesmos profissionais, a questão da organização é fundamental. E estamos, neste momento, imbuídos de uma grande reforma a nível nacional, que é a reforma das unidades locais de saúde. Que, como sabem, em 20 anos tivemos e temos apenas 8 unidades locais de saúde, e temos, nestes 3 ou 4 meses já, em trabalho, 4 delas já concluídas para seguir o processo legislativo, 12 unidades locais de saúde. E o que é que significa ter 12 unidades locais de saúde? Significa que temos que, com os profissionais de saúde primários, com os profissionais hospitalares, na mesma mesa, pôr-nos a discutir problemas de saúde, pôr-nos a discutir problemas dos utentes, não. Com um foco primordial, Sr. Deputado, com o foco primordial dos cuidados primários de saúde e na prevenção, que é a única capacidade de tornar sustentável o SNS. E temos feito isso com autarcas. E, portanto, o esforço que tem sido feito a nível nacional é um esforço único de melhoria de articulação de cuidados com vista a prestar melhores cuidados aos utentes. E isso é um facto indesmentível nesse sentido. E quando nós olhamos para as conclusões desses relatórios, desses planos, o que nós verificamos é que os colegas dos cuidados primários de saúde não só estão muito motivados, como empenhados, e como acham que esta é a solução adequada para pô-los a falar ao mesmo nível
com os colegas hospitalares, encontrar soluções diferentes e melhores para os utentes. Isso é feito a nível nacional. Isso dá não apenas uma resposta melhor às pessoas, como dá mais autonomia às instituições e uma capacidade de resolver localmente os seus problemas. E essa é uma reforma que, por vezes, parece invisível, mas que vai dar seguramente frutos a mais longe. Dizer-vos também, do ponto de vista da reforma, quando se fala em planeamento, temos também, e nós vamos ter, enfim, um segundo requerimento a seguir já para discutir um pouco isso, mas podemos já, neste momento, já abordar algumas questões. Para além dessa reforma das unidades locais de saúde, temos a reforma dos próprios hospitais, que não só estamos, neste momento, a terminar com os últimos hospitais SPA, do setor público administrativo, que são 5, que vão estar englobados nas instituições de saúde, nos grandes centros hospitalares e nas unidades locais de saúde, como também com a reforma da saúde mental, em que vamos integrar os hospitais psiquiátricos nos hospitais gerais. São reformas que estavam há mais de 20 anos por fazer. Eu repito, há mais de 20 anos. Do lado da psiquiatria andam, e eu recordo nas várias funções que tive ao longo destes anos, sempre a solicitar isso. E pela primeira vez está a acontecer. Já aconteceu no Norte e está agora a acontecer aqui também em Lisboa. E, portanto, são reformas que demoram a acontecer. Volto a dizer, reformas que, não os casos, estavam adiadas há anos e que estão a ser concluídas em meses. É essa a diferença que temos face a ter uma capacidade, do ponto de vista executivo, mais relevante do que a que tínhamos anteriormente. Dizer-vos também que as reformas passam por reorganizar, nomeadamente, a resposta em urgência. E quando me falam que o que nós estamos a fazer é fechar, eu trago aqui uma história curta da reforma que se fez há 15 anos ou 16 anos no Norte, que era a Urgência Metropolitana de Urologia. Para quem não conhece, a história eu conto em 2 palavras. Na altura, já há 15 anos, nenhum serviço de urologia do Norte conseguia assegurar 24 horas por dia a urgência. Nenhum. Nem o São João, nem o São António, nenhum serviço conseguia. E o que é que se fez? Fez uma urgência única, em que todos colaboram, 7 hospitais colaboram na mesma urgência. O que é que aconteceu na altura? Eu vou dizer o que aconteceu na altura da mudança. Puseram-nos queixas na Ordem dos Médicos, queixas nos sindicatos médicos, queixas na Procuradoria-Geral da República, na Provedoria, foram para tribunal no sentido de impugnar a decisão. A decisão tinha sustentabilidade. Era a única que conseguia oferecer uma resposta aos utentes. E o que é que fizemos? Respondemos a todas as questões e, por acaso, ganhamos todas as questões. 15 anos depois, a Urgência Metropolitana de Urologia mantém-se em atividade, nunca teve a falha de um dia, e se forem perguntar aos profissionais de urologia se querem manter a Urgência Metropolitana ou se querem cada um ter a sua, eu vou dizer qual é a resposta. É que todos querem manter a que está. Portanto, chama-se isso, não é fechar portas, chama-se isso reformar, organizar e ter uma resposta sustentável. Volto a dizer, sem uma única falha em 15 anos, e que dá resposta aos utentes. Isso é a diferença que tem. Portanto, quando vezes foi questionar se o que estamos a fazer por vezes é discutível, é discutível, é verdade. Mas nós não podemos governar pela primeira página dos jornais, nem governar para o dia seguinte, nem governar para casos pessoais, nem para corporações, nem para agendas de grupos. Temos que governar, já lá vamos, já lá vamos. Temos que governar para os utentes, temos que governar, acima de tudo, para o futuro da SNS, para as próximas gerações. É isso que nos pede e isso que nós tentamos fazer. Quanto à questão que estava a colocar o grupo do PST relativamente à questão da desautorização da urgência pediátrica, eu acho que o grupo parlamentar, enfim, os seus deputados não ouviram corretamente o que o Sr. Ministro disse. O Sr. Ministro disse 2 coisas. Uma coisa que disse, que é a urgência fechou não porque estava inicialmente no plano, quando discutiu que era previsível, ou quando nós tínhamos delineado que essa era a resposta adequada, fechou por falta de profissionais. Isto é, neste momento o sistema está de tal maneira frágil que tem realmente tempos diferentes daqueles que nós queremos. Eu recordo que estas urgências metropolitanas na região norte, que tantos falam, demoraram 1 ano a ser feito, em alguns casos demoraram 2 e 3 anos a ser feitas, e nós estamos neste momento a fazer em poucos meses, até em poucas semanas, porque o tempo é curto. E, portanto, o que ele disse, Sr. Ministro, e é verdade, ela aconteceu não por uma programação, mas por falta de recursos. Isso é verdade. A segunda parte que o Sr. Ministro disse também é verdade. Quer dizer, o que ele pretende, naturalmente, é que nós consigamos, nessa urgência, abri-la ao fim de semana de dia. Todos nós pretendemos isso. Neste momento não é possível, não temos recursos suficientes. E, portanto, o plano indicou que não está aberta. Mas nós queremos naturalmente abri-la e vamos trabalhar para abri-la, nomeadamente quando houver um aumento da procura e, nessa altura, queremos que estas urgências sejam abertas. Como vamos tentar também trabalhar no aumento de capacidade para abrir a urgência Setúbal também todos os fins de semana durante o dia. E, portanto, o objetivo nosso é trabalhar para esse fim.
Os planos fazem-se, e o próprio plano está lá escrito isso, é um plano dinâmico, em função da capacidade, que vamos trabalhando para esse fim. Portanto, desautorização não existe. Existe uma comunhão de políticas para trabalharmos para o mesmo objetivo. Qual é? Prestar melhores cuidados de saúde à população. E isso faz através de reformas. Quer dizer, não é possível termos todas as portas abertas de todo o lado. Não é. Nem é desejável. Mas isso não acontece em nenhum país do mundo. E vocês vão ver os países mais ricos e as metrópoles, enfim, as capitais dos países mais ricos, e vão ver quantas portas existem, do ponto de vista de serviços de urgência, abertas à noite em alguma especialidade. E se calhar vão ficar surpresos com a realidade. Nós estamos a aplicar aqui os princípios que é o estado da arte da saúde nos principais países mais desenvolvidos. E estamos a ter sucesso nesse sentido. Porquê é que significa que estamos a ter sucesso? Porque um dos fatores que leva as pessoas a fugirem do SNS é quando têm uma enorme penosidade, significa enormes horas suplementares de trabalho, por vezes desnecessário, e que elas ficam insatisfeitas. E a maneira de o fazer é também regular essa forma de o fazer. Também evitar que elas sejam obrigadas a horas suplementares loucas ao longo de uma semana e tentar que elas foquem naquilo que traz valor às pessoas. E isso faz a diferença. Portanto, reformar é seguramente trazer de uma forma ousada, com coragem, mas trazer soluções que sejam sustentáveis para dar resposta às pessoas, com acesso, com proximidade, com qualidade, com segurança e, simultaneamente, cativar os profissionais a ficar no SNS. E faz exatamente desta forma. E, portanto, devo dizer que o que estamos aqui a acontecer e a realizar são reformas que, noutros dois países, demoraram anos. Estamos aqui a tentar fazer em meses e em semanas, porque o tempo urge, e estamos a fazê-las seguramente para o futuro, seguramente não é para o dia da manhã, mas é para os próximos anos, para as novas gerações dos portugueses também nesse sentido, ainda que queremos ter resultados imediatos nesse âmbito. Dizer-lhe que, do ponto de vista do grupo parlamentar do Chega, 2 ou 3 correções ao que tinha referido. Não foi a doutora Marta Temido que nem me indicou nem que me nomeou, eu gostava de lhe corrigir isso. Segunda correção que eu gostava de dizer, não foi a doutora Marta Temido que desenhou a questão das urgências rotativas do ponto de vista da obstetrícia, não foi. Ouça, portanto, conclusão, não, mas é só algumas imprecisões nesse sentido. Sobre as funções da direção executiva, vamos ter agora a próxima hora para fazê-lo, portanto, com todo o prazer que o Sr. Deputado faremos isso. Enquanto aos pessoais motivados, eu devo dizer uma coisa, que é, se eles não estivessem motivados, nós não tínhamos utentes satisfeitos. Se eles estivessem motivados, não trabalhavam as horas que trabalham, com a qualidade que trabalham. Naturalmente que eles querem fazer de forma diferente e melhor, mas eles estão motivados e estão empenhados no SNS. Eu tive há uma semana e pouco no Beatriz Ângelo, como tive no Amador Sintra, como tentar nos hospitais, e estive a falar com os colegas que na altura tinham expressado as suas insatisfações. E sabe o que é que me disseram lá? Eles querem continuar no SNS, querem continuar no Hospital Loures, querem continuar a trabalhar no Hospital Beatriz Ângelo. Eles não querem sair. Não querem sair, portanto, isto é, estão motivados para continuar a fazer algo que eles gostam de fazer. Ouça. Deixa-me transmitir o que os profissionais do terreno dizem. Ouça, não é o que os jornais dizem. Ouça o que é que as pessoas que estão em cada um dos locais dizem. Isso é que é importante. Ouça. Então, pronto, mas acho que vale a pena ir aos sítios todos. E o que eles estão a fazer é um esforço sério e relevante naquilo que eles mais gostam de fazer. Naturalmente querem mais condições, e foi isso que se discutiu para tentar dá-las, mas eles não querem sair, e eles estão motivados para ficar, Sr. Deputado. Ouça, para ficar. Sobre as questões colocadas pela iniciativa liberal, sobre a questão da revisão das carreiras profissionais, é uma matéria muito importante. Eu diria que é das matérias mais importantes, porque realmente a questão, enfim, continuando no que tinha referido antes, a questão de termos profissionais que estão satisfeitos com o que fazem, que estão motivados com o que fazem, que estão confortáveis no local onde estão a trabalhar, é das questões mais relevantes para depois termos resultados adequados. Em qualquer entidade, pública ou privada, essa é a chave do sucesso. E, portanto, está a ser feito esse esforço de negociação das carreiras. No caso das carreiras médicas, como sabe, irá ser até meados deste ano, a negociação que está a ser feita com os sindicatos. E está a ser feita, por exemplo, a questão também das carreiras dos assistentes operacionais, agora com a nova designação. Portanto, essas carreiras, essa discussão está a ser avançada para conseguirmos prestar melhores condições para eles poderem trabalhar. Essa coordenação dessa discussão está a ser feita pelo Ministério da Saúde em articulação com a CCS, em termos de funções.
a direção executiva está a acompanhar o processo, sendo a coordenação, volto a dizer, do lado do Ministério da Saúde, que o faz nesse sentido. Dizer-lhes que, do âmbito da questão da dedicação plena que colocou, é uma das matérias que está em discussão com os sindicatos médicos e, portanto, eu não iria avançar muito mais, porque é algo que estão neste momento a discutir na mesa negocial. Dizer que eu olho para um profissional de dedicação plena, um profissional que se dedique realmente ao SNS, que é valorizado pelo seu desempenho, que quer realizar a sua atividade preferencialmente numa gestão do SNS e, naturalmente, acompanhado com essa capacidade de ser avaliado e ser ressarcido pelos resultados obtidos. E, portanto, essa é a forma como estamos a olhar para o processo e é a forma como está a ser negociado de forma muito aberta com os sindicatos médicos a capacidade de o operacionalizar, e eu espero seguramente que até meados deste ano tal seja conseguido. Sobre a questão de, por vezes, a captação por outras entidades que não públicas, eu devo dizer que, por vezes, os colegas médicos, nomeadamente, escolhem outras alternativas pela menor penosidade. Não é por serem mais realizados, não é por, se calhar, muitas vezes por ter mais condições, por vezes não é por ter melhor vencimento, é porque realmente fazer urgências à noite, fazer urgências ao fim de semana, é extremamente exigente. E, portanto, nós, a forma também de os conseguir reter é evitar que eles façam um trabalho suplementar para além daquilo que é adequado, e essa é seguramente através das reformas do serviço de urgência que tem sido uma das vertentes e das dimensões mais relevantes nesta política. Sobre a questão das relações e da articulação com o setor privado e social, devo dizer que do nosso lado não existe nenhum obstáculo a isso. Temos tido, tive agora a semana passada, enfim, não é segredo, discussão com a entidade que gera PPP de Cascais, no sentido de, dentro da sua capacidade, aumentarem a resposta a utentes do SNS em algumas das dimensões em que existem necessidades nesta região de Lisboa, para tentar ao máximo ser mais efetiva este hospital e trazer mais capacidade de soluções onde nós temos mais listas de espera. E, portanto, estamos a negociar isso de forma muito tranquila. O único foco que nós temos, ou a única meta que nós temos, é ter capacidade de dar melhor resposta às pessoas. E a mesma coisa estamos a fazer com o setor social, que não das misericórdias portugueses, penso que ontem ou anteontem, que nas misericórdias, e com algumas das misericórdias, também exatamente a ver a capacidade que ainda dispõem, as áreas que nós temos mais dificuldade em ter resposta, e de uma forma exigente, transparente, objetiva, mas execuível, para eles também conseguir que haja essa articulação e tentarmos que todos no sistema de saúde possam trazer mais soluções para cima da mesa. Sobre a questão do famoso 50A de 2023, duas notas ou três, aproveito também para responder à deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. O problema maior do 50A, sobre o qual eu escrevi num órgão de Comissão Social, que era inaplicável, tinha a ver com que, se aumentasse os valores globais da despesa face a 2019, que era o padrão, não era possível, naquele diploma, ser autorizado. E, portanto, não sendo possível ser autorizado, a dúvida é como é que se iria executar. Este diploma tem essa salvaguarda. Se os valores forem aumentados relativamente a 2019, é possível, de forma excepcional, os ministros autorizarem. Portanto, esta cláusula de salvaguarda, que não existia no 50, neste agora existe, e é possível, nesse sentido, aplicá-lo. Ele tornou-se aplicável nesse âmbito. Ele tem ainda duas outras coisas diferentes. Tem uma também que tem a ver com as contratações, e respondendo já, aproveitando a ser deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Mendes, porque é que é possível, porque é que é preciso a autorização das executivas, já agora quantos casos nós votamos, agora? É preciso porque é para trazer alguma relação ao mercado, dentro do SNS. O que é que aconteceu com o 50A? Alguns dos hospitais das zonas centrais do Porto, Lisboa e Coimbra foram buscar médicos a zonas carenciadas, a Beja, a Guarda, a Nordeste, Vila Real, vários sítios fora, Aveiro, isto é, de uma forma que não era adequada, foram os hospitais com mais capacidade, com mais força, acabaram por contratar os recursos em zonas que eram muito carenciadas e temos dificuldade lá por. O que nós queremos é que neste tipo de contratação, ponto número 1, seja valorizada a contratação de pessoas externas ao SNS, trazer mais médicos para dentro do SNS. E depois, se houver necessidade de mobilidade dentro do SNS, tem que se perceber que não desfalcar
as zonas mais complexas do território. E esse é o nosso papel que temos feito, que é tentar discutir com eles, evitar que alguns desses maiores hospitais vão buscar médicos a locais onde depois é muito difícil voltar outra vez lá a colocar. E essa é a função. Quanto é que nós demoramos a responder? Olha, em geral, demoramos a responder menos de 24 horas. Os parceiros têm sido dados e eu respondo porque é importante na questão pública. Menos de 24 horas. Quantos casos nós votamos até agora? Nenhum. Porquê? Porque os casos que houve dúvidas nesse sentido, pusemos os hospitais a discutir. Ao invés do que aconteceu no final do ano passado, em que alguns hospitais, de forma isolada, contrataram sem qualquer diálogo com ninguém, o papel da direção executiva é exatamente esse, é pôr as pessoas a dialogar. Discutimos e tentamos encontrar boas soluções. Não votámos nenhum, demos resposta em menos de 24 horas aos pedidos e com isso conseguimos regular o sistema dentro do SNS para evitar a saída de médicos muito necessários no Alentejo, no Nordeste, em Bragança, na beira interior, para locais onde se calhar era mais apetecível ir, para o Porto, para Coimbra, para Lisboa. Tem sido um papel único, reconhecido por todos, como muito importante nessa regulação. Sem burocracia, sem demora, mas apoiando esse processo. E, portanto, essa é uma parte muito importante nesse âmbito. Quanto à questão do papel, nomeadamente na questão das urgências, eu devo recordar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal a capacidade que nós temos pago por este diploma de valores superiores à que era possível anteriormente, tem conseguido manter no sistema e temos conseguido ter mais horas disponíveis, quer dos profissionais do mapa de pessoal, quer dos profissionais de prestações de serviço, para tentar dar uma resposta mais consistente, nomeadamente aos serviços de urgência. E, portanto, tem sido um diploma importante até o término das negociações com os sindicatos médicos, que esse é que nós queremos que aconteça, que haja uma forma diferente de olhar, uma forma mais estrutural para o processo e não apenas através destas questões, através das horas extras nesse âmbito. Voltando só para a deputada Catarina Mendes, e nesta fase final, até porque o tempo também é curto. Catarina Martins, desculpem. Catarina Martins. Catarina Mendes é outra deputada. Sobre a questão dos blocos de partos, eu devo dizer que, e volto a repetir o que disse aqui na última vez que cá estive, ao contrário do que era proposto pelo grupo de peritos, a direção executiva e o Ministério da Saúde não encerrou nenhum bloco de partos. Encerrar bloco de partos é fechar. Encerrar bloco de partos é acabar com o bloco de partos. É dizer que a seguir ao bloco de partos vai encerrar o resto das valências de obstetrícia e ginecologia, como aconteceu nos outros hospitais em que houve encerramento de bloco de partos no passado, e a seguir vai a pediatria. É dizer que deixa de haver formação e capacidade formativa adequada para médicos e enfermeiros. É amputar uma resposta à população que aqueles hospitais servem. E o que nós fizemos foi, ao contrário do que estava sugerido pelo relatório, foi não fechar nenhuma dessas unidades, nenhuma, zero. E temos um esquema, é verdade, rotativo, é um esquema que é verdade que é temporário, até temos outras condições, mas que funciona com segurança, com qualidade e mantém o acesso e a proximidade. E quando a deputada fala em fechos, eu volto a repetir o que disse quando cá estive. Este esquema tem cerca de 10 semanas, ligeiramente mais, mas anda por aí. Quantas vezes fechou um bloco de partos fora do plano que tinha sido previsto? Eu vou-lhe responder, zero. Não fechou nenhuma vez fora do que estava planeado, ao contrário do que aconteceu nos últimos meses, enfim, no ano passado, em que os fechos eram imprevisíveis, gerando, naturalmente, alarme social, gerando para os profissionais uma enorme insegurança. Desta vez, o plano tem sido cumprido integralmente nestas semanas, com enormes esforços profissionais, já lhe digo, com enormes esforços profissionais, enorme. E, portanto, isso dá previsibilidade a quem se dirige a estes blocos de partos e dá segurança nesse sentido. E a mesma coisa relativamente aos serviços de urgência pediátrico, na reforma que foi feita agora, mais recentemente. E, portanto, só para terminar, que o tempo também terminou, dizer que esta forma que nós temos de olhar para o processo é tentar trazer, mais uma vez, proximidade e acesso aos cidadãos. Mais fácil é encerrar as portas, mais fácil. Não queremos isso. E queremos também trazer notamment qualidade de segurança com previsibilidade. E é esse equilíbrio dessas duas vertentes, essas duas dimensões, que temos tentado colocar no sistema para que haja uma resposta adequada aos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo. Vamos passar à segunda ronda. 1 minuto para cada grupo parlamentar. Um minuto para cada grupo parlamentar do Partido Socialista. 1 minuto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação ao Dr. Fernando Araújo, agradecendo-lhe naturalmente todas as informações que nos prestou.
E, tendo em conta todas as intervenções que ouvimos nesta audição, eu quero deixar uma nota importante. E uma nota para esclarecer que o Partido Socialista está bem ciente das dificuldades que o SNS enfrenta. Nós não as negamos, nós não as valorizamos. Apesar disso, o que nós recusamos, em absoluto, é em alinhar nesta narrativa catastrofista que alguns partidos pretendem adotar, sempre que a matéria em apreço é o SNS. E dizer também, esclarecer a senhora deputada Catarina Martins, que nós não nos colamos ao discurso da direita. Senhora deputada, o que nós dissemos foi que na recuperação do pós-crise foi concretizada a reposição dos cortes que tinham sido feitos. E a reposição das 35 horas implicou a necessidade de mais recursos humanos. E, portanto, isto não é uma questão de esquerda, isto não é uma questão de direita, isto aqui são factos. Muito bem. Portanto, vamos deixar de demagogia, vamos tentar falar de questões concretas e vamos ao que realmente importa, que é fortalecer e trabalhar para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, uma questão que lhe quero deixar diz respeito, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, com uma mudança estrutural que não temos dúvidas irá melhorar o SNS. E refiro-me a uma melhor articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. E, portanto, tendo em conta os eventuais ganhos que isto pode trazer à população, e o Sr. Professor Fernando Araújo já falou nelas há pouco, quero saber como é que está o processo da constituição de novas unidades locais de saúde, e em termos de recursos humanos, em termos de capacidade de resposta e em termos de eficiência da resposta, de que forma é que isto pode melhorar aquilo que é feito para as nossas populações. Muito obrigado. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, por favor. 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Fernando Araújo, 3 questões rápidas. A primeira prende-se com o concurso de médicos especialistas. É suposto mudar o procedimento e dar autonomia aos hospitais para contratar e, entretanto, nós queremos perceber o que é feito dos recém-especialistas que já terminaram a especialidade e de que forma é que o Ministério da Saúde vai regular com clareza ou de que forma é que vai funcionar o concurso para recém-especialistas agora podendo ser feito por unidades hospitalares. Outra questão muito importante também, no nosso ponto de vista, é que o documento que nos enviou, que deveria refletir quantos médicos é que estão em horário reduzido, isto para podermos fazer as contas quando os senhores dizem que contrataram mais profissionais, não reflete a percentagem de médicos que têm horário reduzido. E uma questão muito mais a nível da organização dos cuidados, nós já percebemos que há uma tendência clara, e eu vou terminar, Sr. Presidente, há uma tendência clara de ambulatorização, de hospitalização domiciliária e de integração de cuidados. Isso será mainstream, mas a questão é, vimos os profissionais de saúde de Leiria a queixarem-se nitidamente com a constituição de uma OLS. Aliás, se nós formos pesquisar, percebemos que a OLS de Leiria terá 300 mil habitantes, responderá a 300 mil pessoas. Se for proposta uma OLS no Tâmega e Sousa, estamos a falar de uma OLS, a única que tem 500 mil habitantes. Muito obrigado. Isto, eu só queria perguntar uma coisa. Quais são os critérios em que se basearam para constituir estas unidades locais de saúde? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça Muito obrigado, favor, Sr. Presidente. Sr. Deputados, Sr. Diretor, Dr. Fernando Araújo, isto é que até acaba por ser um bocadinho divertido a tortura que o Sr. Diretor faz às palavras, que realmente vir aqui brincar com as palavras, dizer que os fechos de pediatria não foram por programação, mas por falta de recursos. Sr. Diretor, as programações também são por falta de recursos. Estamos aqui a patinar nas palavras sem atender exatamente ao problema. Depois vem dizer que estamos a ter sucesso no SNS e que nós devíamos ir ao terreno falar com as pessoas. Sr. Diretor, devo informar-lhe que eu já reuni com o Conselho de Administração do Beatriz Ângelo, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de Santarém, já reuni com muitos Conselhos de Administração e, de facto, se os médicos que estão lá agora dizem que não querem sair, é porque os que queriam sair já saíram do Hospital Beatriz Ângelo, tinha cerca de 30 anestesistas, ficaram 11 anestesiologistas. No Hospital de Santarém, que devia ter... Também na anestesiologia devia ter 20 anestesiologistas, tem 8. Na medicina interna devia ter 19, tem 19 e devia ter 40. Em ortopedia devia ter 14 e tem lá 5. E nas outras especialidades é igual a falta de médicos. Portanto, e isto no Hospital de Santarém, que é só um exemplo de tudo aquilo que está a acontecer no país. Portanto, é natural que os médicos que estejam lá não queiram sair porque os que quiseram já debandaram, já se foram embora. Uns foram para o privado, outros foram para o social, outros foram mesmo para o estrangeiro. E, portanto, o que eu queria que
o senhor respondesse mesmo, que deixei perguntar há pouco e esquivou-se à pergunta, é se tem de facto a capacidade de valorizar as carreiras e de fazer com que estes profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de diagnóstico, e até mesmo os auxiliares, não saiam dos hospitais públicos para os outros setores. Isso é que é preciso. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Professor Fernando Araújo, eu queria voltar ao tema das PPPs. Na última audição já tínhamos falado sobre o tema, mas, entretanto, sucederam-se mais reuniões. Aqui o professor Fernando Araújo até comentou relativamente à reunião com o Hospital de Cascais. Portanto, eu queria referir que, pronto, no entretanto, a Iniciativa Liberal deu entrada a 2 projetos de resolução. Um para que se retomem as parcerias público-privadas nas 3 PPPs que acabaram, porque obviamente temos dados comparativos que nos permitam de uma forma rápida perceber qual era o serviço antes e depois. E outro projeto de resolução que tem a ver com estudar-se eventuais outras PPPs. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar, e vou reforçar a pergunta que fiz na outra audição, porque não tive resposta, foi de facto o que é que se ganhou com esta reversão. E já falámos que é sempre a resposta que os parceiros não quiseram renovar. Continuamos a não ter uma resposta para o facto de não foram lançados novos concursos públicos. Isto é um facto. Portanto, se quiséssemos mesmo retomar as PPPs, teriam sido lançados novos concursos públicos que teriam permitido uma nova parceria. Portanto, o que eu gostava, se referiu aqui que já teve reunião com o Hospital de Cascais, portanto, reconheceu que, obviamente, o Hospital de Cascais que pode dar outro apoio, o que é que falta para retomarmos as PPs nos outros 3? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. 1 minuto, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Fernando Araújo, de facto, aquilo que sobressai dos seus esclarecimentos é que a grande solução é a reorganização. Mas o povo português já percebe que sempre que o Governo fala em reorganização, e desculpe, no meu entender, o diretor executivo é o mesmo que o Governo. Quando o Governo fala em reorganização, é igual a encerramento. Eu quero lhe dizer, quando olhamos para este plano de reorganização dos serviços de urgência pediátrica, isto é a prova, Sr. Diretor Executivo, de que não é com uma organização ou reorganização racional. Isto é feito com base dos recursos humanos. Não é outra coisa. Não tem recursos humanos porque as necessidades estão lá. Sr. Diretor Executivo, o encerramento da pediatria, de urgência, do Hospital Beatriz Ângelo, o atendimento em 2022 foi de 54.208 crianças no serviço de urgência. 149 crianças por dia, uma média. Há ou não há necessidade? O que não há são recursos humanos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Presidente, e como é que vai ser feito na sobrecarga que os outros serviços que também estão já exauridos vão ter? Como é que vai ser da exaustão? E em termos das questões laborais, Sr. Ministro, nem Ministro nem Secretário de Estado, é verdade, é Diretor Executivo, mas cá está, e confunde-se com o Governo, peço desculpa, não leva mal. Mas como é que é em termos laborais? Em termos laborais, como é que é toda esta mobilidade dos profissionais de saúde em termos de uma instituição para outra instituição? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 1 minuto, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao professor Fernando Araújo as respostas que já deu, muito rapidamente, tentando colocar questões. Eu percebo o que diz sobre a previsibilidade ser importante, mas veja bem, se encerrarem todos os serviços, já não há nenhum que encerre sem estar à espera, e nem por isso é bom. E, portanto, temos que ir ao que nós precisamos, e precisamos de médicos e de profissionais no SNS para que os serviços não encerrem. Em dezembro, formaram-se 373 recém-especialistas e nos concursos de janeiro havia vaga para apenas 254, sendo que para médicos de família havia mais vagas até do que os recém-especialistas formados. Mas noutras especialidades, por exemplo, não havia nenhuma vaga. Foram formados 8 especialistas em ginecologia e obstetrícia, não se abriu uma única vaga. Foram formados 24 em pediatria, não se abriu uma única vaga nesse concurso. A ideia era que a autonomia dos hospitais ia resolver o problema. Como eu tenho muito pouco tempo, vou ser muito concreta na pergunta. Se conseguiram atrair médicos de família, como queriam nesse concurso, uma vez que abriram mais vagas do que os recém-especialistas, até com prejuízo de abrirem vagas noutras especialidades, e nós reconhecemos que boa parte do problema que nós estamos a falar, nomeadamente em Lisboa e Val do Tejo, é porque há 1,5 milhão de pessoas neste país, quase todas concentradas em Lisboa e Val do Tejo, sem médico de família.
que é se conseguiram atrair ou não, se foram bem-sucedidos. E, em segundo lugar, quantos especialistas é que foram contratados diretamente pelos hospitais, para nós sabermos se todas aquelas especialidades hospitalares em que não se abriram vagas e havia recém-especialistas, se acabaram contratados ou se foram para o privado ou para a imigração. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a este conjunto de perguntas da segunda ronda, dou a palavra ao Sr. Diretor Executivo, ao Sr. Dr. Fernando Araújo, que dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sr. Dr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecendo a pergunta que faz todo sentido, é verdade que nós temos estado com a questão das OLS a realizar um trabalho sério, célere e intensivo com os profissionais no terreno. Eu acho que é uma coisa importante a fazer, que é a reforma não está a ser feita em alguma sala da direção executiva, está a ser feita nos locais, com as pessoas que trabalham nesses locais. E dessas 12 unidades locais de saúde que foram lançadas, 4 terminaram os trabalhos, uma delas já está em discussão com as finanças, as outras 3 vão começar agora, e as outras 8 estão em fase muito avançada do processo. Portanto, estou a cumprir com os timings que têm sido colocados, e volto mais uma vez a dizer, no final das reuniões, quando colocámos todos à volta da mesa, é interessante ouvir, incluindo os profissionais dos cuidados de saúde primários, a reflexão que fazem e a motivação que têm na expectativa desta nova forma de organização que possa vir dar resposta a muitos dos problemas que eles têm. Diz também, Srs. Deputados, que estamos a preparar uma nova vaga de mais OLS no país, noutras regiões, e, portanto, iremos fazer isso de forma seriada, acompanhada, e é uma altura importante de discussão em todas as instituições, desde os problemas de saúde e das respostas. Isto traz uma nova dinâmica, independentemente depois dos resultados finais, uma nova forma de olhar para os problemas de saúde e tentar encontrar soluções em conjunto. A esse respeito, por exemplo, amanhã teremos lá na sede da Direção Executiva a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos Nutricionistas, que vão apresentar os manuais sobre construção de serviços de psiquiatria, de psicologia, e nutrição nas OLS, claramente apoiando os processos e dando aqui um respaldo aos profissionais sobre a forma de se organizarem de uma forma integrada para dar resposta aos utentes. Não é possível continuar a termos utentes nos hospitais que, quando têm alta dificuldade, por exemplo, e a saúde não se faz só com médicos e enfermeiros, de dar continuidade aos cuidados no âmbito da psicologia e nutrição, e estas formas de organização têm esse tipo de resposta e vão dar seguramente esse tipo de resposta. Passando para a questão dos seus deputados do PSD, que estavam a colocar a questão aqui primeira questão que tinha a ver com os concursos, nesse sentido, dizer-vos que o concurso que está previsto agora para 2023 está previsto ter concursos, no caso hospitalar, institucionais locais, havendo um mapa nacional de vagas. Nós aproveitamos já esta segunda época do concurso de 22 para as especialidades que não tinham urgência e que já fizemos dessa forma, especialidades como genética, por exemplo, como patológicos, os concursos são locais e têm sido realizados nesta forma e têm sido céleres e, portanto, essa experiência está a correr bem e nós queremos aplicá-la de novo para quê? Para dar essa autonomia aos hospitais, para que possam realmente os profissionais e instituições terem capacidade de escolher os locais onde se podem realizar, diferenciar e onde se sentem com mais vontade de trabalhar. E, portanto, será feito dessa forma o processo. Dizia-vos também que do lado, estava a falar depois da questão dos números. Desculpem, o grupo parlamentar do PSD pediu os profissionais que estavam com tempos limitados, não tempos integrais. Nós enviámos o número de horas disponíveis. É verdade, se calhar a resposta não foi exatamente igual à pergunta, mas corresponde, do ponto de vista global, à capacidade, isto é, juntando tudo, percebemos quantas horas é que estão disponíveis e, portanto, os horários que estão limitados também já foram retirados daí e, portanto, o número de horas disponíveis, teoricamente, aumentou ao longo dos anos, de acordo com os números da ACCS que nos enviaram. Desculpem. Sr. Deputado. Mas podemos, eventualmente, tentar encontrar a informação que tinham requerido, que era não as horas, mas o número de profissionais com horários reduzidos, de modo a poderem olhar para esse fim. Sobre a questão da ambulatorização de cuidados, devo concordar convosco, realmente o nosso objetivo é cada vez mais ambulatorizar cuidados, seja na hospitalização domiciliária, seja no ambulatório, seja nos cuidados domiciliários em geral. E é verdade que esse tipo de abordagem está a ser realizada e é um dos grandes objetivos que nós queremos. E agora há poucos dias foi feito o congresso dedicado à hospitalização domiciliária e em que se verificaram, em termos de número, mas acima de tudo de qualidade de resultados excelentes, começando pela satisfação dos próprios profissionais nos mesmos.
Quando me responde se o LIS com um número elevado de utentes vai responder, e eu dei o caso do Tâmega e Sousa é um bom exemplo, mas a questão é que o Tâmega e Sousa já responde a esses utentes, o hospital já responde a esses utentes. A questão é, se nós pudermos juntar o hospital e os cuidados primários, podemos ter melhores soluções para os problemas que já existem. Portanto, nós não vamos aumentar os problemas, vamos tentar melhorar as soluções que já existem para os mesmos. Mas é verdade que é um desafio, são desafios que temos que enfrentar nesse sentido. Sobre a questão do grupo parlamentar do Chega, sobre a questão da avaliação da carreira, nomeadamente, eu devo dizer ao Sr. Deputado que as avaliações de carreira integram não apenas questões do âmbito de remuneratório, e então, volto a dizer, estou em discussão com os sindicatos essas dimensões, mas têm também a ver com a questão da própria realização profissional e da própria natureza do trabalho que realizam nesses hospitais. Por exemplo, o investimento que agora vai ser feito nos blocos de parto, os 20 milhões de euros que vão ser investidos, e vai ser anunciado até o final desta semana, os hospitais cujos projetos foram aprovados, esses 20 milhões vão ser investidos em criar melhores condições para, com isso, assegurar também mais vontade das pessoas trabalharem com mais segurança e com mais qualidade, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de equipamentos. E isso realmente é uma vantagem enorme e é esse tipo de abordagens que nos ajuda a trazer mais profissionais para o âmbito do SNS. Sobre a questão do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a questão das parcerias, eu digo o que disse há pouco, nós trabalhamos com todos os atores no terreno, tentamos encontrar boas respostas para os problemas das pessoas. A questão do término das parcerias não estava nestas funções nessa altura. A minha função neste momento é gerir a realidade, é gerir o que é que existe neste momento e gerir bem. E essa é a minha função e é isso que nós tentamos fazer nesse âmbito. E nesse gerir bem, volto a dizer, dialogamos com todos os parceiros que tenham capacidade e vontade de trabalhar connosco, de forma a encontrarmos boas soluções para as pessoas. Em termos do grupo parlamentar do PCP, sobre a questão da organização ser igual ao fecho, eu acho, deputado, que é muito injusto, volto a dizer. É muito injusto, é muito injusto. Eu há pouco referi o exemplo da urgência metropolitana de neurologia, mas podia referir muitos outros exemplos. E na altura também me disseram a mesma coisa, que é estão a fechar mais portas na urgência de neurologia. Isto é o caos. O certo é que a solução foi sustentável, é robusta, dá resposta às pessoas com qualidade e manter os profissionais satisfeitos. E essa é a diferença que há entre fechos que são muitas vezes aleatórios, que são muitas vezes não programados, versus um plano de reestruturação que foi feito nesse sentido. E o plano implicou, não foi um fecho avulso, implicou olhar do ponto de vista geográfico para as áreas, do ponto de vista de acesso e proximidade, do ponto de vista de coesão territorial, do ponto de vista de procura de utentes nas áreas pediátricas, de forma a que houvesse uma resposta integrada, adequada, equilibrada para as pessoas. Portanto, foi algo ponderado e não apenas algo feito de acordo com alguma decisão pontual nesse sentido. Relativamente ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e pedindo desculpa ao Sr. Presidente por este minuto a mais, dizer-lhes que a questão da previsibilidade, quando estamos a falar de urgência, é um bem fundamental. A sua deputada já foi ao INEM, já foi ao CODU, e a capacidade, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica, termos uma informação que está planeada, que está robusta, que não há alterações, que não há falhas, é crítica para que a resposta seja efetiva e que se poupem vidas. E, portanto, a previsibilidade pode ser para algumas pessoas ou em algumas situações um bem, como outros quaisquer, na urgência e na emergência, ou um bem único. Nós não iremos abdicar nunca da questão da previsibilidade no âmbito da urgência. Isso faz a diferença para as pessoas que neste momento precisam dele. Sobre a questão, para finalizar, concursos de 2022, os que não estavam, os hospitais que não estavam, foram todos os que foram identificados, foram contratados. Não houve nenhuma, no caso dos 8, penso que foram 8 obstetras que acabaram, e se não foi 8, peço desculpa pelo erro no número, mas foi por este número, todos eles já ficaram no SNS, um deles era da Madeira, ficou na região autónoma da Madeira, e todos foram contratados. E, portanto, o objetivo foi tentar captar, e todos que tinham vontade, todos eles, não houve nenhuma restrição a ser feitos esses contratos nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minhas desculpas. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo. Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo do SNS. Compete-me dar por encerrada esta audição, agradecer a todos e iniciar a próxima audição. Se assim me permitirem, a audição ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, agora a requerimento do Partido Chega, para prestar os seguintes esclarecimentos. Esclarecer o âmbito das suas competências, coordenação da Direção Executiva com as AS, CSS, ARS e tutela, objetivos, visão estratégica e organograma da nova Direção Executiva, gestão orçamental da Direção Executiva,
plano de ação a curto, médio e longo prazo para os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Sendo assim, vamos dar início a esta segunda audição ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde,